No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, nos brasas do crepúsculo, o Senhor Manuel Oliveira descansa finalmente. Nascido em uma vila pequena e sertaneja chamada Serra do Sol, onde o sol se levanta com força e o vento sopra a vida nas colinas, ele cresceu entre o amor materno, irmãos carinhosos e a história de seu pai, um ferrenho luta livre que deixou a casa em 1962. Aos 9 anos, Manuel perdeu seu pai em um acidente de carro, uma tragédia que marcou o resto de sua vida e fez dele um homem resiliente e humilde. Ele prometeu então nunca esquecer seu pai e dedicou-se às artes marciais, ganhando vários campeonatos regionais e o título de Mestre Oliveira aos 18 anos. Em 1975, Manuel se mudou para Salvador e começou a ensinar luta livre em um bairro humilde, onde seu talento e carisma fizeram crescer sua escola de artes marciais. Ele treinou campeões, incluindo seu irmão mais novo, que se tornou campeão mundial de luta livre em 1992. Mas a vida não é apenas lutas e títulos. Manuel descobriu sua paixão pela fotografia em 1985, quando comprou uma câmera analógica emprestada do seu padrasto. Ele começou a documentar suas vidas, suas famílias e seus amigos, transformando seus instantâneos em histórias que inspiraram milhares de pessoas no Brasil e além. Manuel foi homenageado com o Prêmio Machado de Assis por sua contribuição às artes em 2001, quando sua fotografia já havia se tornado sinônimo de força, resiliência e beleza. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e às artes marciais, sendo o primeiro mestre a ser reconhecido oficialmente pelo país. Seus alunos _start assista _start assista _start assista. Lembram-se de sua paixão inata pela arte da fotografia, que ele sempre compartilhava com eles após as sessões de treinamento. Ele ensinou-nos a olhar o mundo de forma diferente, a encontrar beleza em detalhes pequenos e a celebrar a vida através da lente de sua câmera. A casa de Manuel era um santuário dos sonhos. O cheiro do café forte na manhã da criação, as tábuas rangidas em seu velho sobrado e a vitrola que tocava discos riscados transportavam o tempo até os dias de sua juventude. Ele tinha um olhar encantador que parecia ver além dos objetivos, como se ele tivesse a chave para abrir as portas do futuro. Nos últimos anos, Manuel dedicou-se às plantações de uvas em sua quinta, criando vinhos excepcionais que compartilhou com seus amigos e familiares. Ele se tornou um mestre da viticultura, e suas colheitas se transformaram em símbolos do seu amor pela terra e da perseverança em face das dificuldades. Na última década de sua vida, Manuel enfrentou a perda de sua esposa, que havia sido o grande amor de sua vida. Mas ele continuou forte, inspirando-se nas lembranças de seu passado e no legado que construíra ao longo dos anos. Seu nome foi citado no telejornal da Globo após a morte de sua esposa, onde se falou de sua longa jornada de amor e coragem. Manuel Oliveira foi um homem inesquecível, um artista que transformou a vida de muitas pessoas através de seu talento e dedicação ao ensino e à arte. Ele foi lembrado em rádio, televisão e jornal como uma lenda vivente, cuja presença iluminara as vidas de todos que o conheceram. Hoje, ele descansa na tranquilidade da Lua Dourda, seu quarto favorito, rodeado por amigos, familiares e fotografias de um mundo que ele ajudou a iluminar. Ele foi e sempre será o Mestre Oliveira, um herói do povo brasileiro. Na tarde da quarta-feira, a vida da sagrada e valente Rosa Maria Ferreira dessequiu-se pacientemente como um sol caindo sobre a paisagem da sua terra, em uma cidade pequena mas vibrante chamada Vale Verde, no estado de Minas Gerais. Ela nasceu lá, em 1950, a segunda filha do casal Antônio e Maria do Carmo, que mendigaram amor e esperanças em torno da fé e da terra.
Rosa Maria foi uma educadora incansável que dedicou mais de 50 anos de sua vida à alfabetização das crianças e ao desenvolvimento de projetos culturais na região, sem distinção de condições sociais ou étnicas. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Seus alunos e colegas em _start Iro sempre lembram-se da saga das lendárias Tábuas de Rosa Maria, onde ela ensinava os menores a escrever, desenhando as letras no solo com caneta gigante. As crianças acabavam empolgadas como pássaros no amanhecer, e todos os anos, mães e pais aguardavam ansiosamente a hora em que as crianças teriam suas primeiras palavras escritas por Rosa Maria. A vida de Rosa Maria foi marcada pela dor da perda da visão em 2015, após um acidente vascular macular. Mas mesmo cegava, ela continuou a ler os livros e escrever seus poemas, tendo publicado um livro de poemas em 2018 intitulado Luzes Esquecidas. Em suas tardes, Rosa Maria adorava sentar-se em sua cadeira favorita da varanda, olhando para a floresta que cercava seu lar. Aconchegavam-se os somos do vento nos galhos das árvores e as risadas das crianças que passavam pela rua, lembrando sempre de Rosa Maria. Na manhã de ontem, Rosa Maria morreu repentinamente em seu sonho mais grande: ajudar a mudar o mundo com o amor e a educação. Ela deixa o legado de uma vida dedicada às crianças e ao ensino, que viverá para sempre nos olhos abrigados das gerações futuras. Como ela costumava dizer, a vida não é sobre o destino que você tem, mas sobre o destino que você escolhe. E eu escolhi ensinar. Hoje, em todo o Vale Verde, as pessoas se lembram de Rosa Maria e das lendárias tábuas, que agora estão preservadas no museu da cidade. Aos 71 anos, Rosa Maria Ferreira foi uma mulher que fez a diferença em muitas vidas, e ela será lembrada com afeição e respeito para sempre. Ela deixa a memória de um olhar cálido, uma voz gentil e um abraço seguro que nunca mais se esqueceu. Gilberto Gil, uma luz que ilumina a paisagem musical brasileira, um ser humano em harmonia perfeita com sua essência criativa. A vida dele é uma melodia composta por notas de amor pela música, política e cultura, uma batida vibrante que o levou às mais altas esferas do panorama musical mundial. Seu nome é sinônimo de inovação, de um olhar renovado sobre a música brasileira, cujo coração batia a um ritmo diferente desde os tempos mais lembrados. Cresceu nas ruas da capital paulista, sorrateiramente abraçando o som das bandas que cantavam suas canções em bares e ruidosas festas. Ali nasceu a sua paixão pela música, um amor que se transformou no lema de sua vida. Ele é aquele coração que sabe dançar à sombra das árvores do Ibirapuera, cantando com voz suave e segura, enquanto os pássaros se despedem do céu. Eles são suas inspirações, as alas que lhe deixam voar mais alto e mais longe, levando o Brasil para os cantares do mundo inteiro. Sua voz, aquela melodia única que se espelha nas águas do Guaíra, é um olhar sobre a vida, uma lente que reflete a beleza da cultura brasileira em todos seus detalhes. Ele sabe que o Brasil tem muita música para oferecer ao mundo, e ele é aquele que promove essa diversidade cultural, como uma espécie de embaixador da sonoridade nacional. E ele não só compôs as suas músicas, mas também se entregou à política, sentindo-se leal ao Brasil e seu povo. E o Brasil respondeu com carinho e reconhecimento, elegante samba que dança em suas ruas e festas, enquanto a vida corre como uma corrida de cavalos no Maracanã. Gilberto Gil é uma luz que inspira, um ícone da música brasileira que levou o país até os cantares do mundo. Seu nome é sinônimo de criatividade, inovação e amor à cultura. Ele é um símbolo da força do Brasil em todos os sentidos, uma mensagem de esperança e união, como a música que ele compôs e cantou ao longo dos anos. E assim, suas canções continuam tocando nos corações das pessoas, seu legado viva no Brasil e no mundo, em cada samba dançado, em cada nota da bossa nova e do tropicalismo, em cada ritmo que se mistura e transforma o mundo. Em Salvador, onde o sol parece escancarrapar o céu baiano, nasceu Gilberto Gil, filho do mar e da terra carioca, em uma família embelezada por valores de simplicidade e afeto. A vida era como um samba de roda, onde os sentidos se mexiam livremente com a riqueza cultural nordestina que impregnava o ar, como um perfume antigo. O menino cresceu cercado pelo ritmo dos mercados, pelos sons das igrejas e pela mágica da vida, em uma espécie de labirinto de estilos musicais que se fundiam na sua alma.
Ainda bem pequeno, Gilberto já improvisava melodias e acompanhava programas de rádio, como se tivesse 1000 anos. O acordeão foi o seu primeiro amor, um instrumento que lhe revelou os sinais dos tempos para seres humanos mais elevados. Era assim que, tocando aquele piano de madeira, ele conseguiu, com apenas algumas notas, fazer voar o seu espírito até lugares inexploráveis até então. Era como se a música fosse um rio, e Gilberto uma pedra que, ao entrar em contato com a água, começasse a falar. Suas canções eram as ondas do mar. Kim_Start assista. Kim_Start assista. Embalavam as pessoas para lugares distantes, sem rumo. Eles cantavam a história de um menino que sonhava com o mundo inteiro, e que, ao tocar o acordeão, descobria que podia chegar lá através da música. Era assim que, numa tarde doce, ao som das igrejas e da brincadeira de crianças, nasceu Gilberto Gil, o menino que nunca parou de sonhar com um mundo maior, cheio de ritmos e cores. E a música, ela foi sua passaporte para esse mundo, uma chave que desbloqueia as portas do seu coração e mostra ao mundo toda a riqueza da sua alma. A Bahia era seu terreno, o marco de seu destino, um mundo em constante movimento, onde a música era a força motriz que impulsionava a vida. Aquele menino, que mais tarde se tornou uma lenda vivente, era o símbolo da brincadeira, do sonho e da liberdade de expressão que caracteriza a cultura brasileira. E é assim que Gilberto Gil, filho de um mundo cheio de sons e cores, tornou-se uma espécie de gênio criativo, um ser humano dotado de um dom maravilhoso para se comunicar através da música. E a sua vida, desde pequeno, foi uma história de amor às artes, ao universo e à vida, onde o acordeão foi seu primeiro passo. Nas calçadas e cantos esquecidos da cidade, Gilberto Gil vivia em busca da sonoridade perfeita. Em plena juventude, as notas e harmonias dos mestres da música brasileira dançavam nele como pétalas de uma flor encantada. Os anos 1960 em Salvador eram um crucible vivo de arte e ideias, onde o ambiente efervescente despertava no jovem músico uma emoção insaciável. Aquele período era como um balé, com os pés constantemente em movimento para a procura do som puro. As ruas eram testemunhas de seu afiado aprendizado musical, marcadas pelos sons das primeiras canções que surgiam da sua alma e espírito rebelde. Os festivais estudantis foram palco para a exposição das suas obras, onde as notas vivas enfrentavam desafios políticos e sociais, mestres do jogo da vida e da música. Lá, ele aprendeu que a poesia engajada, mais do que uma simples expressão artística, é uma espécie de luta, um grito de liberdade em uma sociedade marcada por restrições. O ambiente cultural brasileiro daquele tempo se refletia na sua música e suas letras, como se ele fosse a voz do povo, a representação do espírito nacional. Naquele cenário em constante transformação, Gilberto Gil encontrou também o apoio necessário para consagrar-se como músico. Amigos e parceiros artísticos foram como os braços de sua identidade criativa, compartilhando o sonho, a paixão e o desafio da música. Aquele ambiente artístico, aquelas ruas que testemunharam seus primeiros passos na carreira, têm sido parte integral do seu caminho. São imagens vívidas de sua juventude, imortalizadas nas paredes e no ar da cidade, como se a música e a paixão por ela nunca se esquecessem. E aquilo que ele aprendeu naquele tempo, aquela determinação que moveu suas ações, é o mesmo que hoje o leva a compor e tocar, a conquistar corações com sua música engajada. Aquele ambiente efervescente dos anos 1960 foi um elixir de vida para o músico, uma fonte de inspiração sem fim. E se hoje Gilberto Gil é um nome consagrado na história da música brasileira, é por essa paixão, esse amor, esse desejo de transformar a vida através do som das guitarras e dos ritmos da terra. E tudo isso, tudo que ele viveu, tudo que aprendeu, tudo que sentiu, é parte do seu legado, uma lembrança que dura eternamente, como a música mesma. Gilberto Gil, aquele sol de Minas que se ergueu no céu da música brasileira, foi uma força incontornável em um mundo onde o som é a linguagem mais pura. Ele nasceu das tais terras do sertão mineiro, com açucaralho nos seus genes, e de lá foi levar o amor pelo Brasil para cada cantinho do planeta. Aquele abraço, que ele cantou com tanta sinceridade, é um berço onde _start user. Sempre navegamos em busca de afeto e segurança. E aquilo que nos enfaça, que aquele abraçador inacessível nos impõe, é o que Gilberto Gil transformou em música, em poesia, em um olhar que desafiava e que buscava o esclarecimento.
Na época da ditadura, o Brasil vivia em tons cinzentos, mas Gilberto Gil não se encaixava nesse panorama monocromático. Ele cantou a liberdade, a dança, a cor e a diversidade. Foi um dos primeiros a levantar a voz contra o silêncio imposto pela opressão. Seu exílio foi um golpe de Estado no mundo da música brasileira, mas ele transformou a dor em força, em luta, em arte. Avião para a Europa, parada na África, passagem pela América e sempre, sempre, o Brasil presente em todos os seus gestos. Gilberto Gil foi um embaixador da cultura brasileira, sem precisar de passaportes ou vistos. Seu som, sua voz, suas canções foram o passeio mais aventuroso e enriquecedor do mundo. Como o sol que se abaixa no horizonte, Gilberto Gil continuou brilhando mesmo distante. Ele foi um ministro da cultura verdadeiro, sem medo de chocar ou questionar. E ainda assim, suas canções sempre foram amor e paz. Agora, enquanto o tempo se desliza como água pela areia do Maracaju, Gilberto Gil recebe títulos honorários de universidades por todo o mundo. Ele é um artista múltiplo, uma força natural, um líder cultural que nos lembra que a música é a fé que move montanhas e vence o mar. E ainda assim, ele continua cantando, com aquele abraço tão querido, com a refazenda da vida, em busca do sonho que nunca acaba. E é justamente por isso que Gilberto Gil é um ícone do Brasil, um herói da música e uma luz no meio da escuridão. Gilberto Gil, o criador da música, um legado encantado. Uma floresta de sons que abriu caminhos para o mundo. A alma do Brasil, uma voz que vibrava em sua terra. Um tesouro que se desprendeu para iluminar a vida. No coração de Brasília, nas sombras da cidade dos Bandeirantes. Ele nasceu, um menino encantado, com sonhos e esperanças. As ruas vibraram com a música, as notas se desprenderam, em ritmos que dançavam ao redor de seus braços. _start assista. E ele cresceu, absorvendo o sol da terra em seu peito. A voz do Brasil cantava na sua alma, uma música sem fim. Um coração que desabrochou para o mundo, com a força de um rio em plena cheia. Ele foi uma luz, uma chama que brilhou no céu noturno. Uma espécie de guia para aqueles que sonham e desafiam. A coragem, essa qualidade tão rara e tão preciosa. Foi seu segredo, seu tesouro escondido. Um refúgio onde ele se fortaleceu quando o vento soprava forte. E o respeito à diversidade, essa semente que plantou, cresceu e floresceu em toda parte, como uma árvore de vida. Ele ensinou a nós a importância de celebrar as diferenças, de se abrir para o outro, sem medo ou preconceito. Mas a liberdade, essa chama inextinguível em sua alma, era seu grande amor, uma paixão que o movia. Ele cantava com força, com verdade e coração, sem medo das sombras ou dos céticos, que tentavam apagar a luz que ele levava consigo. Gilberto Gil, um símbolo de resistência, uma espécie de guia